E chegou o dia mais decisivo para a seleção brasileira até aqui nessa Copa do Mundo. Será que o Brasil avança em primeiro, segundo ou terceiro? Vamos ver um pouquinho sobre como pode ser essa escalação, pensando também na fase de mata, né? Fala pessoal, aqui quem fala é o David, seja bem-vindo aqui, acolhido neste canal, o Sala Verde. Vou pedir para você já deixar o seu like, se inscrever, compartilhar, ativa o sino para receber as notificações de cada conteúdo que eu trago aqui para você, para que a gente possa se unir e ser uma torcida cada vez maior, uma comunidade cada vez melhor. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil, sobre como o Brasil pode se comportar aí contra a Escócia nesse terceiro e último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Tô aqui com a matéria do GE, que estava lá nos treinos da seleção, cobrindo os treinos da seleção, e observou algumas coisas e soltou uma provável escalação sobre como pode vir a ser o Brasil. E eles, como jornalistas, né, eles trazem uma visão mais panorâmica de como o Brasil pode jogar, principalmente porque ele tem alguns jogadores que jogaram os 3 jogos, alguns jogadores que estão amarelados, Douglas Santos e Casemiro, por exemplo, e também tem uma questão física, né, de como esses jogadores estarão para a próxima fase, que é a fase de mata. Só que é um jogo decisivo, né? O Brasil ganhou um dos seus 2 jogos, empatou o outro contra o Marrocos, e pode ser que ele venha passar em segundo ou até terceiro do grupo, caso os resultados ali combinem e dê tudo errado, né? Porque o Brasil tem a capacidade de passar em primeiro nesse grupo. O Marrocos não vem fazendo uma Copa brilhante, assim como Haiti e Escócia são times muito fracos, tecnicamente abaixo do Brasil e de Marrocos, mas há uma certa dúvida, principalmente pelo jogo contra o Haiti, onde o Brasil podia ter feito mais gols, podia ter fechado o jogo com 5-6-0 ali, mas acabou ficando no 3-0, que é um resultado bom, mas não impede de que ele perca a primeira posição ali para o Marrocos, que ainda enfrenta o Haiti nessa última rodada, né? Vamos lá para a escalação? A escalação que o GE traz é a seguinte: eles trazem com o Alisson, que também pode ser uma dúvida aí, porque que ele acaba não treinando completamente com o time titular ali nos treinos da seleção, onde a imprensa teve acesso, né? Mas o GE apura que vem com o Alisson no gol, que é o goleiro titular. A gente tem visto isso desde antes da Copa do Mundo, que o Alisson já estava convocado, que ele já seria o goleiro titular. E Danilo, que pode vir a ser que entre o Ibañez ali no lugar do Danilo pela lateral direita, por ser um jogo que é para dosar um pouco ali de ritmo, de força física, né? Que é um jogo para cuidar também dos atletas, não só para ganhar e passar. Então pode ser que ele poupe o Danilo, coloque o Ibañez mesmo correndo o risco de levar o segundo cartão amarelo e tá fora do próximo jogo. Eu acredito que pode ser uma opção ali pro Ancelotti pensar. Marquinhos, que é o zagueiro titular, e o Gabriel Magalhães. No Gabriel Magalhães, eles colocam que pode vir a ser o Léo Pereira no lugar do Gabriel Magalhães. Isso eu acho bem difícil. Eu já falei aqui que eu não acredito que o Ancelotti vá mexer na dupla de zaga, porque não tem zagueiros à altura, né? E todo jogo pro Brasil é decisivo. A partir do momento que ele empata com o Marrocos, todo jogo se torna decisivo. E aí ele vem com o Alexandro, que é uma mudança importante, porque o Douglas Santos vem jogando bem, mas o Douglas Santos tá amarelado, né? Então, se ele tomar o segundo cartão amarelo, ele fica de fora do jogo de mata. E aí é um risco a se assumir ou não. Fora que é um dos jogadores que mais tem corrido dentro de campo.
Então, fisicamente, o Douglas Santos pode acabar estourando e eu acho que depois do Rafinha, ele vai querer poupar alguns jogadores. O Casemiro, que também é um jogador amarelado, então pode entrar o Fabinho. E o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães é um jogador que eu não acredito que vá sair, mas o GE traz que pode ser que o Danilo Santos ali, o Danilo do Botafogo, entre no lugar, né? Não acredito que o Bruno Guimarães vá sair do time. Eu acho que é um caso assim à parte. O Ancelotti gosta muito do Bruno Guimarães jogando. Até porque você vê que o Danilo faz boas atuações e ele não ganha a posição de titular, né? Mas vamos ver aí se ele vem com o Danilo. E aí no lugar do Rafinha, ele vem com Luiz Henrique ou Ryan, que é previsto, né? Eu acho que é os dois jogadores que compõem ali o elenco para substituir esse ponta direita, né? O Rafinha inicialmente começou a Copa por dentro. No segundo jogo ele abre o Rafinha na ponta. E é aí que o Rafinha tem mais espaço para conseguir ter chances de gols, né? Então eu acho que é natural que você venha com o Ryan ou com o Luiz Henrique, que são os dois jogadores mais de ponta que tem no elenco. O Endrick, ele não é um jogador de ponta, apesar de no Lyon fazer várias vezes essa função. O Ancelotti entende que ele é um jogador centralizado, e aí ele disputa a vaga com o Matheus Cunha. E eu acho difícil o Ancelotti, ainda que o Endrick faça uma baita de uma partida, eu acho difícil ele tirar o Matheus Cunha para colocar o Endrick, porque ele gosta muito do Matheus Cunha. Ele gosta demais do Matheus Cunha. Meu Deus do céu, como gosta o Ancelotti do Matheus Cunha. Lucas Paquetá, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Com isso, a gente vê que o Ancelotti treina e pensa o time já saindo daquela ideia inicial que era o 4-2-4 ali, com dois meio-campo e quatro atacantes, né, na frente. Porque o Lucas Paquetá, ele não é um jogador de beirada, ele não é um jogador de ataque, ele é um jogador de meio-campo. E eu acredito que mais pra frente o Lucas Paquetá vai sair e quem vai entrar no lugar do Paquetá vai ser o Neymar. Por quê? Porque o Neymar vem jogando de meio campo no Santos. Ele não joga mais como um atacante de ponta ou como um falso centroavante. Eu acho possível dele jogar como falso centroavante, mas eu acho que tirar um pouco do que vem tendo de protagonismo o Vinícius Júnior e queimar outras peças como o próprio Endrick, que tá no banco, que pode entrar e resolver um jogo com uma bola. Sendo que o Neymar, mesmo abaixo fisicamente do que ele já mostrou ser, ele é um dos jogadores que mais corre dentro de campo no time do Santos. E ele voltando, estando 100% recuperado, eu acredito que o Neymar pode ser esse cara de meio campo que vá fazer essa ligação, tanto para os pontas quanto para o centroavante, né? E aí, com o Neymar, talvez o Ancelotti pense em colocar o Endrick de centroavante. E por isso ele tem colocado no treino o Endrick e o Neymar jogando juntos ali, talvez para criar um entrosamento, ver se funciona, alguma coisa assim. Espero que seja isso, né? Senão eu só vou passar papel de bobo aqui e fazer previsões sem sentido. O que eu faria nessa seleção? Primeiro que eu não jogaria, obviamente, eu não jogaria com 4 atacantes, né? Mas sim com 3 meio campo. Eu sim colocaria o Danilo pra ter uma chance. Eu sim tiraria o Casemiro pra ver se muda alguma coisa inclusive na questão de pegada no meio campo. Porque eu sinto o Casemiro muitas vezes ocioso no jogo, trotando pra trás, como se o jogo não tivesse rolando, né? Apesar das quilometragens que soltaram aí, que o Casemiro foi o que mais quilômetros percorreu dentro de campo. Percorrer o quilômetro não tem a ver com intensidade. Então eu acho que o Casemiro não tá tendo intensidade o suficiente para acompanhar o elenco e acompanhar as seleções adversárias, né?
Eu vejo o Douglas Santos correndo muito, eu vejo o Paquetá correndo muito, eu vejo o Gabriel Magalhães correndo muito, mas o Casemiro eu ainda acho que ele tá um pouco lento. O Bruno Guimarães, em certos momentos, ele tem uma lentidão, mas muitas vezes você vê ele correndo para trás com mais afinco, assim, de recompor, né? Então, eu tiraria o Casemiro nesse primeiro momento, principalmente pensando que são as seleções que a gente pode testar alguma coisa, Haiti e Escócia, porque daqui pra frente, se o Brasil passa em segundo e de repente pega o Japão é um time muito difícil de jogar contra hoje. Então o Brasil vai ter dificuldade, vai ter que entrar com força máxima com quem tiver correndo, com quem tiver dando tudo de si, porque o time que pegar na próxima fase já vai ser difícil. E eu colocaria o Endrick, né? Apesar do Matheus Cunha ter feito 2 gols, eu colocaria o Endrick, não tenho dúvida disso. Talvez abriria o Matheus Cunha ali no primeiro tempo pela ponta para ter essa recomposição que o Ancelotti gosta muito, porque o Matheus Cunha volta para marcar e tudo mais. Mas eu colocaria o Endrick e talvez abrisse o Matheus Cunha para jogar pela ponta para ter uma dinâmica um pouco diferente, né? O Matheus Cunha ele joga muito de meio campo lá no Manchester United. E eu acho que ele poderia fazer uma função um pouco diferente, já que o Ancelotti gosta tanto do Matheus Cunha em campo, né? Então eu colocaria, mas eu não iria com o Matheus Cunha, eu iria com o Ryan ou com o Luiz Henrique. A princípio eu acredito que o Ancelotti pensa no Luiz Henrique pela ponta, porque ele é um cara que recompõe muito mais rápido do que o Ryan. Mas eu iria com o Ryan, eu achei que a dinâmica entre Ryan, Paquetá e Endrick deu muito bom no amistoso em que eles jogaram junto. E no próprio jogo contra o Haiti, deu uma liga boa ali entre Ryan e Endrick. Pode sair alguma coisa diferente dessa dupla. Então eu colocaria, principalmente pensando que é um jogo muito para testes, né? Mas, apesar de tudo, eu acho que o Neymar tem que jogar alguns minutos. De preferência que ele jogue com o Endrick, com o Vinícius Júnior ainda em campo também, para que mostre um pouco dessa mobilidade que ele pode dar para esse time e o potencial que os outros jogadores podem alcançar também com o Neymar em campo, né? Porque ele é um cara muito inteligente para fazer as jogadas. Enfim, para o vídeo não ficar longo, eu acho que a gente pode esperar que o Brasil tenha um pouco mais de fluidez nesse jogo contra a Escócia, principalmente porque a gente perdeu um ponta que é mais agudo. Então eu acho que vai ser um pouco mais trabalhado. Mas eu espero que o Brasil tenha mais intensidade para jogar em questão de tentar uma bola direta para o Vinícius Júnior, tentar uma bola direta para o atacante que estiver lá na frente. Principalmente explorar bem os espaços, que foi uma coisa que não aconteceu contra o Haiti. Eu acho que demorou muito, precisou de uma pausa técnica para acontecer. E eu acho que é necessário para a seleção desenvolver novas jogadas. Ela tem em mente que tem outras coisas acontecendo além daquilo que é o tático treinado pelo Ancelotti. Mas e aí, o que você faria para essa seleção jogar contra a Escócia e jogar de verdade, né? Não só conseguir o resultado, mas trazer uma esperança maior pro Hexa vir. Diz aí nos comentários, clica no like, comenta, compartilha, deixa o sininho ativado aí para que chegue outras notificações aí de outros vídeos que eu vou fazer, de conteúdos que eu vou trazer para você. E vamos assistir, vamos torcer muito para que o Brasil consiga passar em primeiro colocado, que é a grande jogada dessa fase de grupo, passar em primeiro colocado para que você consiga pegar uma seleção que você consiga trabalhar melhor com os jogadores. E vamos rumo ao Hexa, né? Vamos lá.